Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman e na aula de hoje nós vamos fazer esse poncho maravilhoso. Ele é bem fácil de fazer. Eu vou ensinar esse meio aqui que deu um charme especial. É muito simples de fazer e dá um grande resultado. E ele vai servir a partir de uns 10, 12 anos e vai até o tamanho P adulto. Se você quiser fazer maior, é só começar com mais pontos e usar o novelo até o final, que vai servir para tamanho M, tamanho G, para adultos, né? Aqui eu fiz um pouquinho menor, mas também sobrou 100 gramas ainda de fio, e na próxima aula eu vou fazer um gorro. Então, aqui, olha, na lateral desse meu tamanho, nós ficamos com 53 centímetros, ó, ficamos com 53 centímetros. E aqui, nesse meio, onde nós fizemos o enfeite, né, o ponto fantasia, nós ficamos com 61 centímetros. 62 centímetros. Os dois lados são iguais. Como eu explico depois, vocês podem fazer também com agulha circular. Se você gosta de trabalhar com agulha circular, vai ficar mais fácil de fazer e não vai precisar das costuras laterais. Então, se você gosta de trabalhar com agulha circular, eu aconselho a fazer, que vai ficar mais fácil e mais gostoso de se tecer, porque aí depois não precisa de fazer a costura. E eu também fiz um babado aqui em ponto arroz, né? Se você quiser fazer em cordões de tricô, também dá para fazer. Então, é isso, eu amei essa peça, amei esse fio. Vamos lá para a nossa lista de material. Para essa peça, eu vou utilizar o fio Magic Pool da Círculo. Esse novelo tem 200 gramas e vem com 306 metros. O tex dele é 653, é 100% acrílico, muito macio e ele rende muito. Então, para essa parte aqui todinha, eu fiz com um novelo e ainda sobrou, olha, bastante fio aqui. Então, se eu quisesse fazer para um adulto, se eu quisesse fazer mais comprido, ele vai dar ainda. Ou então, eu posso fazer aqui um gorro tranquilamente, tá certo? Então, ele rende demais. Eu vou usar 2 novelos, vai servir para um adolescente ou a tamanho adulto, tamanho P. Então, se você quiser fazer maior, é só colocar mais pontos e iniciar com mais pontos, simplesmente, e depois o resto fazer tudo igual e fazer mais comprido. Então, aqui, olha, a agulha recomendada é a de 6 a 8. Eu estou usando a agulha número 7, circular da Círculo. Ela é de 80 centímetros. 80 centímetros significa que é toda a volta dela, não só o tamanho do cabo. 80 centímetros é de ponta a ponta, tá? E também, se vocês quiserem tecer, se você tiver habilidade e quiser tecer essa peça todinha na agulha circular, você também pode. Eu até aconselho. A minha aqui eu vou fazer em 2 peças, porque a maioria das minhas seguidoras gostam de usar as agulhas retas, não tem muito costume de usar agulha circular. Mas se você tiver habilidade, eu aconselho você usar e fazer ela todinha na agulha circular. Aí seria bom você usar a tamanho de 1 metro, porque assim você fica mais à vontade para trabalhar. Aqui, a de 80 centímetros foi um ótimo tamanho, tá? E aqui, essa cor é a 9452. Olha só, ela vai mudando de cor, né? Ela vem toda enroladinha, vai mudando de cor. Eu achei essa cor maravilhosa e ele é uma delícia, tá? Então, vamos começar. Então, vou tirar aqui as medidas só para vocês terem ideia e dar umas dicas para vocês. Olha que lindo esse trabalho que nós vamos fazer aqui no aumento, tá? É um aumento trabalhado, parece difícil, mas ele é muito fácil e olha como ele fica lindo. Aqui, eu iniciei com 44 pontos. Eu vou medir aqui para vocês terem uma ideia.
Então, esticando assim, olha. Fiquei aqui com 30 centímetros, tá? Olha, 30 centímetros. Então, significa que a volta toda aqui do pescoço eu vou ficar com 60 centímetros. Depois de costurada, como a gente tá trabalhando em pontos meia, ele enrola muito aqui nas extremidades. Isso é perfeitamente normal. E aqui eu fiz uma barra simples de 6 centímetros, eu fiz 8 carreiras. Aqui vocês podem fazer uma barra simples, como vocês podem fazer o dobro para depois poder usar virada, também a gosto. Pode ser feita também 2 por 2. Aqui depois vocês também podem colocar um passa-fita, caso vocês queiram colocar um cordão com um pompom pendurado, se vocês forem fazer para peças infantis, né, tamanhos menores. Então, aqui eu iniciei com 44 pontos, vai servir assim até um tamanho P de adulto, tá? Então, vamos lá, vamos começar com 44 pontos na agulha circular. Aqui, olha, o novelo tem aquele puxe fácil, olha que bom, ó. Só puxar e o fio já sai normalmente, não fica aquele bolo de fio que a gente tem que achar a ponta. Então, eu vou deixar um bom pedaço pra gente colocar os 44 pontos. Pra mim, olha, eu acho que esse tanto já deu. Se sobrar, melhor, porque assim sobra pra costurar. Vou dar o nozinho corrediço. E eu gosto de colocar os pontos com 2 agulhas, então, eu vou colocar assim, dessa maneira, colocar aqui o nozinho corrediço nas 2 agulhas, ajeito e vou colocar os meus 44 pontos. E já retorno com vocês. Coloquei meus 44 pontos, dei um nozinho, não cortei o restante do fio, que vai auxiliar na costura. E eu quero deixar uma dica muito importante. Essa peça você pode tecer ela inteirinha na agulha circular. Não é necessário fazer 2 peças. Como a maioria das minhas seguidoras trabalham com agulhas retas, por isso que eu vou fazer em 2 peças. Mas se você tiver habilidade de fazer, trabalhar com agulha circular, fica excelente você fazer as 2 partes juntas. Então, você vai ter que colocar 88 pontos, tá? E aí, vai tecendo as 2 partes da mesma forma como eu vou fazer aqui. Então, agora, eu vou fazer 8 carreiras em ponto barra. Essa largura é a seu gosto, como eu falei. Se vocês quiserem fazer mais comprida e deixar dobradinha para formar uma gola mais fechadinha, também pode. Eu vou trabalhar em barra 1 por 1. Se você gostar mais, pode ser 2 por 2. 1 por 1 significa que eu vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia. E 2 por 2, se você quiser fazer 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, também fica muito bom. Então, eu vou tecer um tricô e um meia, até o final da carreira. Um tricô e um meia. E a partir daqui, eu acompanho os pontos. Significa que onde tiver tricô, eu faço tricô, e onde tiver meia, eu faço meia. Essa é o ponto barra 1 por 1, ponto gaita, tem vários pontos sanfoninha, né? Cada um chama de um jeito. Então, vamos finalizar aqui essa primeira parte, na altura que você gostar e como você quiser aí o tamanho da largura, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, exatamente como eu fiz a outra parte. Então, aqui eu já atingi a altura da barra que eu queria, fiquei com 6 centímetros. Então, essa largura você pode fazer ao seu gosto, pode fazer mais estreita ou mais larga. A partir daqui, agora nós vamos começar a fazer os aumentos aqui no meio. Nós vamos fazer meia
pelo direito e tricô pelo avesso, só isso. E aqui no centro, nós vamos fazer os aumentos sempre pelo lado direito. Nós temos 44 pontos. Então, eu vou deixar 20 para um lado, 20 para o outro e vamos trabalhar os 4 pontos centrais. Depois, esses pontos das laterais vão aumentando e aqui continua igual. Então, eu vou fazer 20 pontos em meia. 1, 2, 3, 18, 19 e 20. Tá? Temos 20 pontos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Agora, nós vamos trabalhar nesses 4 pontos centrais. Eu vou fazer uma laçada antes e uma laçada depois, que vão ser os aumentos. E o nosso trabalhado, aquele que eu mostrei para vocês, vai ser da seguinte forma. Esse ponto aqui do meio, esse segundo ponto, vai passar por cima desse. E esse ponto por cima desse. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer em meia e eu preciso de uma laçada. Eu vou deixar o meu fio para frente para a laçada se formar sozinha. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui, eu tenho que passar por cima desse. Então, eu vou pegar esse aqui com essa agulha e vou soltar o outro da agulha. Eu vou segurar aqui, olha, para não desmanchar o ponto. Então, vou soltar aqui. Eu pego esse com essa agulha, olha, trancei. Perceberam? Então, vou devolver esse agora. Vou trabalhar os dois. Então, eu preciso de uma laçada e esses 2 meias. Vou deixar o fio para frente e vou fazer 2 meias, ó, a laçada se formou. 1, 2. Agora, esse que vai passar por cima desse. Então, eu vou pegar esse segundo ponto por trás aqui, ó. Vou pegar por trás, vou soltar esse da agulha e vou passar pra frente. Ó, cruzei os dois. Então, os 2 pontos do meio vão cruzar pelo lado da frente. Então, devolvo e trabalho 2 meias. Na próxima carreira, eu vou ensinar vocês a fazer tirando com o acessório próprio de trança, tá certo? Então, agora eu vou precisar de um meia e finalizar toda a carreira em meia. Coloco o fio pra frente e vou fazer o próximo ponto em meia, que a laçada se forma. E finalizo a carreira em meia. Então, aqui ficamos com uma laçada, o trabalhado do ponto, que são 4 pontos e outra laçada. E finalizo em meia. E volto toda a carreira em tricô. Na próxima carreira, pelo direito, eu vou ensinar uma outra forma de se fazer o ponto, para ver se vocês gostam mais. Então, é só isso, finalizar a carreira e voltar em tricô. Estou novamente pelo direito, agora eu vou trabalhar todos os pontos até chegar aqui na laçada, chegando aqui nos 4 pontos centrais. Então, a cada carreira do direito, nós aumentamos um ponto. Então, agora eu tenho 21 pontos. Vou trabalhar todo em meia até chegar trabalhando aqui essa laçadinha. Então, vim trabalhando, ó, vou trabalhar inclusive a laçada, tá? Então, agora eu cheguei aqui nos 4 pontos. Nós estamos fazendo esse trabalhado aqui, olha. Tá? Esse trabalhado muito lindo aqui, ó, vale a pena, tá? Então, agora você pode usar um acessório próprio para trança, pode usar o acessório, um grampo. Então, olha, esses aqui, esse vai passar por cima desse e esse vai passar por cima desse. Então, eu posso, ó, vou tirar esse daqui e vou pôr para trás. E vou trabalhar o próximo ponto. Lembrando que eu preciso de uma laçada, então, eu vou pôr o fio para frente. Trabalho o próximo ponto e devolvo ele para esse outro para agulha. Então, o do meio passou por cima do outro, ó, passou por cima. Agora, eu vou fazer o contrário.
esse aqui precisa passar por cima desse, então eu vou colocar esse pra frente e vou trabalhar o próximo. Eu prefiro trabalhar sem o acessório, mas se você se sentir mais à vontade, devolvo e trabalho o próximo, olha só. Então, os dois do meio que vieram para fora. Agora, eu preciso de uma laçada e continuar em meia. Vou deixar o fio para frente e finalizar a carreira em meia e a laçada já se formou. Então, eu finalizo a carreira em meia e volto todo o avesso em tricô. Eu vou fazer mais uma vez também com vocês, para não ficar dúvida, tá? Então, só isso. Então, cheguei aqui nos 4 pontos, ó, tá? Então, esse vai passar por cima desse aqui e esse vai passar por cima desse. Vou fazer novamente. Então, eu vou tirar esse aqui primeiro e vou pôr pra trás. Pus pra trás. O próximo ponto é em meia e eu preciso de uma laçada, não esqueçam da laçada. Então, ó, trabalho o próximo em meia. E devolvo, ó, caiu aqui. E devolvo esse pra agulha. E trabalho ele. Então, o primeiro ponto eu tirei e pus pra trás. Agora, esse daqui eu vou tirar e colocar pra frente. Tá certo? E vou trabalhar o próximo. E agora, eu devolvo esse. Agora, eu vou precisar de uma laçada, que é uma laçada antes e uma laçada depois. Olha que coisa linda que fica. Aqui dá pra ver melhor, porque já tá mais avançado. Fica muito bonito. É um trabalho muito bonito. Então, agora, eu preciso da laçada, deixo pra frente. Então, agora, eu vou seguir fazendo só esse trabalho. Meia pelo direito, tricô pelo avesso e esses aumentos. E você vai fazer isso até atingir o tamanho que você quiser. Se você estiver fazendo pro adulto, você pode usar todo o novelo, né? Que vai dar certinho 2 novelos. Se você estiver fazendo infantil, então você pode seguir até o tamanho que você desejar. O meu, eu fiz até atingir 128 pontos no total. Tá? Ficou 64 pontos para cada lado aqui, contando, dividindo esses 4 pontos, ficou 64 para um lado e 64 para o outro. Então, eu vou fazendo esse trabalho, olha, até atingir o tamanho que você quiser. Muito simples, gostoso de tecer, esse fio é maravilhoso, eu adorei. Então, é só isso, fazendo esse trabalhinho até o tamanho que vocês gostarem. Vim fazendo os meus aumentos até atingir a altura que eu queria. Então, eu fiz até 128 pontos. Se vocês quiserem fazer mais comprido, pode fazer que o fio ainda dá. Ainda temos tudo isso aqui de fio. Mas eu vou fazer aqui uma barrinha em ponto arroz para dar uma finalização. Você também pode fazer uma barrinha de tricô pelo direito e tricô pelo avesso, ou deixar também sem nenhuma barrinha. Mas se deixar sem nenhuma barrinha, ela vai enrolar dessa forma aqui, como fica enroladinho nas laterais. Ela vai enrolar pro lado de dentro. Então, aqui eu vou fazer uma barrinha de ponto arroz, que é um tricô e um meia. Então, eu trabalho um tricô e um meia até o final da carreira. Aí, pelo avesso, nós desencontramos os pontos. Onde é tricô, eu faço meia, e onde é meia, eu faço tricô. Então, eu vou fazer essa carreira toda com vocês, e pelo avesso eu volto para dar as dicas para quem não sabe como é feito o ponto arroz. Então, aqui eu estou fazendo um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final. Estou chegando aqui no final, olha, tem um meia, um tricô e um meia. Opa! Quando a gente faz meia pelo direito,
pelo avesso fica em tricô. Então, aqui, olha, pelo avesso, nós vamos desencontrar os pontos. Então, aqui eu tenho um tricô, eu vou fazer um meia. Aqui eu tenho um meia, eu vou fazer um tricô. É ao contrário da barrinha que nós fizemos no início. Na barrinha aqui do início, nós fazemos meia em cima de meia e tricô em cima de tricô. Então, aqui é o ponto barra. Quando a gente segue, faz o ponto como ele está nos apresentando. Aqui é o contrário, nós vamos inverter. Então, onde é tricô, eu faço meia. E onde é meia, eu faço tricô. Esse ponto é o ponto arroz. Eu vou fazer isso, a minha aqui, eu fiz por 10 carreiras. E depois eu arrematei pelo lado direito, olha só. Então, ficou dessa maneira aqui. Ficou por volta, olha, de 5 a 6 centímetros ficou de barra. Então, é a gosto de vocês. Pode ser mais estreito, pode ser mais largo. Pode ser feita também em cordões de tricô, como você preferir. Então, eu vou finalizar aqui as minhas carreiras e volto pra gente arrematar. Cheguei aqui no tamanho da barra que eu queria. Agora, para arrematar, nós vamos continuar seguindo como nós vínhamos fazendo. Onde eu tenho que fazer tricô, eu faço tricô, e onde eu tenho que fazer meia, eu faço meia. Então, aqui, seguindo, né, acompanhando o modelo do ponto, aqui eu tenho que fazer um tricô. Faço um tricô, e aqui é um meia, então, eu faço um meia. Vou pegar esse primeiro ponto e vou passar por cima do segundo. Agora, eu vou trabalhar um tricô. Vou pegar o ponto que está na agulha e vou passar por cima desse que acabei de fazer. Agora, aqui eu vou fazer um meia. Pego o ponto que está na agulha e jogo por cima. Aqui eu vou fazer um tricô, vou pegar o ponto que está na agulha e jogar por cima. Eu vou fazendo assim, acompanhando como nós tínhamos que... Acompanhando não, né? Invertendo os pontos como nós vínhamos fazendo e arrematando. Então, eu faço um ponto, pego o que está na agulha e jogo por cima. Então, vai ficando assim, olha, dessa maneira. Vou fazer assim até sobrar um ponto. Cheguei aqui no último ponto, vou esticar a laçadinha e vou deixar um bom pedaço de fio pra gente poder costurar, porque é bem longo, né, o nosso trabalho. Então, vou deixar um bom pedaço aqui de fio pra gente não precisar emendar na hora da costura. Corto e passo aqui por dentro. Então, aqui finalizamos, né, uma das partes. Agora, você precisa fazer exatamente a outra parte como fez essa, que eu vou ajustar um pouquinho mais, que esse último ponto ficou comprido, ó, ficou um pouquinho grande, então, vou ajustar para ficar mais firminho. Ajusto bem. Então, agora, olha, é só fazer a outra parte exatamente igual você fez essa. Eu vou me ajeitar aqui pra gente poder costurar. Dos 2 novelos que eu usei, sobrou 100 gramas. Então, olha, nós tínhamos 400 gramas de fio, porque ele vem com 200 gramas em cada um. Então, me sobrou 50 gramas em cada novelo, ficamos com 100 gramas de fio ainda. Dá perfeitamente para fazer um gorro, tá? De adulto ou adolescente, então sobrou bastante fio. Nós usamos, então, 300 gramas no total. Agora, olha, para costurar, nós vamos unir direito com direito e aqui as cores não vão se igualar, vai ficar um pouquinho dividida aqui, porque, olha, percebam que aqui nós começamos com mais pontos, mais carreiras no azul e aqui menos carreiras em azul. E aqui também, olha, antes de começar a barrinha, nós ainda tínhamos o ponto fantasia, antes de começar a barra. E nesse, nós já começamos a barrinha em azul. Então, não vai ficar muito igualado, vai ficar um pouco diferente aqui a sequência de cores. Então, eu venho com o fio, passo pela agulha.
direito com direito, eu venho aqui, bem no início aqui desse outro lado. Puxo o fio. E junto bem. Eu posso voltar desse lado para dar um nozinho e deixar o fio bem presinho aqui, ó. Volto para esse lado. O meu fio tá um pouco longo, não é legal assim deixar o fio muito longo, mas eu prefiro do que depois ter que fazer uma emenda para costurar. Então, ó, dei um nozinho, ficou bem presinho o meu fio. E agora, olha, eu vou de um lado e pego um ponto. Vou de outro e pego um ponto também. Lembrando que aqui, ó, está intercalando um tricô e um meia, ó. Aqui tem um tricô e aqui tem um meia. Então, aqui eu pego o meia. E aqui eu pego um tricô. Eu vou terminar essa barrinha, vou chegar até aqui, igualando. Depois eu volto para mostrar como a gente costura um ponto meia de cada lado. Coloquei aqui mais pertinho para vocês verem melhor, olha só, ficou bem certinho aqui, nem parece que tem costura. Agora, olha, já cheguei na parte de ponto meia. Então, aqui, como eu falei para vocês, já tenho azul claro aqui e azul escuro. Não vai ficar bem certinho, tá? Então, olha, aqui no ponto meia, eu vou pegar 2 fiozinhos, ó, percebe? Aqui eu tenho 2 fiozinhos, então, vou passar por esses 2. Aqui eu tenho uma lateral de ponto meia, tá vendo? Então, eu vou aqui no segundo e pego 2 fiozinhos e ajeito aqui o meu ponto. Venho desse lado, ó, aqui na lateral eu tenho um ponto meia. Pego aqui também, ó, 2 fiozinhos aqui desse lado e puxo. O ideal seria segurar daqui, mas como tá, para vocês verem melhor, tá? Ele vai enrolando mesmo, então, vocês têm que ir desenrolando aqui com o dedo. Vou aqui, procuro mais 2 fiozinhos. Ó, 2 fiozinhos aqui. E puxo. Vou do outro lado, arrumo, ajeito bem com o dedo. Tenho que esconder esse fio, ó, o fio azul, tá vendo? Aqui tá escondendo bem o fio azul. Aí, vou para o outro lado. Pego 2 fiozinhos aqui. Então, essa vai ser a costura até o final da nossa peça. Desenrolo, pego 2 fiozinhos. E puxo. Ó, percebe que fica ponto meia com ponto meia. Vou pro outro lado. Então, eu vou assim até o final da carreira, costurando os 2 lados. E depois disso, a nossa peça vai estar pronta. Bem tranquila, fácil de fazer, rápida, e esse fio é maravilhoso. Olha, fica bem certinho, tá bom? Então, agora é só finalizar a costura. Finalizei as costuras, ó, ficou um pouquinho separada as cores, porque aqui nós iniciamos também com mais carreiras em azul de um lado e menos carreiras em azul do outro. É a própria troca de cor do nosso fio. E aqui, olha que lindo que fica esse trabalho aqui bem no meio e a troca de cores. Fiquei apaixonada por esse modelo, por esse novelo também, né?
esse fio, é muito lindo, muito macio. Então, eu espero ter ajudado. Se você gostou e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, deixe o seu curtir, compartilhe o vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada!